vamos entender, vamos lá, o Satoshi Nakamoto, né, que é esse personagem que criou o Bitcoin, e por que o Bitcoin é tão importante? Ele é importante por conta da tecnologia por trás chamada blockchain. Muitas pessoas tentaram desenvolver uma moeda digital e não conseguiram, né, muitas pessoas. Mas graças a essas tentativas, que eles conseguiram criar o Bitcoin, né, graças a essas tentativas e erros. E o blockchain é uma tecnologia que ela consegue, né, tornar um produto digital, né, de forma escassa. Não por acaso é uma tecnologia que está sendo utilizada até mesmo pelos governos, né? Porque o Satoshi Nakamoto ele criou isso na época, né, em 2008, que você teve em 2008, você teve a crise econômica, né, uma das crises econômicas, que foi a crise dos derivativos, né, do mercado imobiliário americano, etc. E ele viu, né, qualquer pessoa que estuda escola austríaca sabe que todas as grandes crises, 29, 87, todas elas têm a ver, né, com o planejamento central, né, do Banco Central. Então, todo mundo que entende um pouco de economia sabe disso. E ele sabia disso e via que o Estado estava enganando as pessoas, né, e ele queria criar uma forma que a pessoa pudesse estar protegendo o seu dinheiro. Por qual motivo? Porque você teve o acordo de Bretton Woods, né, que você tirou o lastro ouro, né, e aí você tem aquele momento fatídico lá que você pegou a França, foi até Nova York, junto com todos os seus, né, navios militares, para poder pegar a sua carga de ouro, né? Então eles tiveram que fazer isso, né? Eles acabaram com o lastro ouro nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos proibiu que as pessoas tivessem ouro, né? E aí se você fosse pego, né, você tinha um ano para trocar ouro por moeda de papel. E aí, depois desse um ano, você estaria, né, cometendo um crime, eu acho que é até 10 anos de cadeia. Legal. Então, o Satoshi Nakamoto, ele sabia, né, ele sabe dessa história, o americano tem essa memória econômica muito forte, então ele sabe que o ouro tem esse risco, existe esse risco. Então, exatamente por isso, ele falou, a gente precisa criar alguma coisa que as pessoas possam ter um ativo de valor, né, um ativo de reserva. Então, o foco principal do Bitcoin, né, ao meu ver, tá, isso aí tem vários economistas e pessoas, né, entusiastas da tecnologia que concordam com a minha visão, é que ele seria um ouro digital, tá? E que no futuro ele poderia ser um lastro de moedas, tá? Um lastro de criptomoedas. Então você teria algo, por exemplo, baseado em satoshis, né? Que eu acho que é 1 elevado a 12 avos, né? Que é o tamanho do satoshi, né? Então você teria o Bitcoin como lastro, não como a moeda, entendeu? Mas legal. Mas voltando a esse assunto da moeda, para quem não sabe, a gente teve vários pumps, né? Por conta do halving, né? Do halving lá, que acontece a cada 4 anos. Então você teve agora em 2020, geralmente depois de um ano você tem um pump. Esse que é o setup, né? A história se repetindo, né? Que é um investimento a cada 4 anos. Depois de um ano você tem uma valorização do Bitcoin. Isso aconteceu em 2012, aconteceu em 2016 e aconteceu em 2020. Depois de um ano você tem a valorização. Então, em 2012 também aconteceu isso, teve muitas pessoas entusiastas de tecnologia que começou a usar o Bitcoin como moeda. Né? Tem muita gente que não sabe disso, mas em 2016, por exemplo, você tinha milhares de comércios no Brasil, e em vários lugares do mundo. No Brasil tinham milhares de lugares que aceitavam o Bitcoin como moeda. Tá? Inclusive, você tinha sites que mostravam os lugares que aceitavam o Bitcoin. Só que em 2017, a taxa ficou muito alta, a gente teve um problema muito grande, porque tinha muita gente, e a gente teve um grande problema porque o Bitcoin, né, as transações, né, tinha tanta gente utilizando, tinha tanta transação, que a infraestrutura não era o suficiente. Graças a isso, em 2017, foram criadas novas tecnologias, que são as sidechains, né, que são as blockchains paralelas, para poder estar aumentando a velocidade de transação. Então, no momento que aconteceu isso, as taxas ficaram muito altas. Então, muitos comércios abandonaram o Bitcoin como moeda, como moeda para usar no dia a dia. Então, você teve aí milhares de negócios no mundo inteiro parando de usar Bitcoin como moeda. Legal. E aí você tem, legal, aí já resolveram esse problema, tá? Esse problema foi resolvido com sidechains. Então, Antônio, só mais uma pergunta, então, só para ti, porque senão, você explicando, surgem mais perguntas. Quando todo mundo para, a gente sabe, todos nós aqui somos leitores do Ação Humana, estudiosos do Ação Humana. Então, entendemos de economia. Nós não somos da escola, nós não somos econometristas. Então, quando você fala assim, naquele momento, o comércio parou de fazer transações em criptomoeda, em Bitcoin. Se há uma diminuição na procura por Bitcoin, porque naquele momento tinha muita gente procurando, e de repente dá uma arrefecida, óbvio
que sobra, e o que sobra cai valor. A gente sabe disso, até por uma questão de utilidade marginal das coisas. Quem também aprendeu tudo isso dentro do Ação Humana. E todos gostamos de falar que o Ação Humana é, de fato, a nossa fundação de conhecimento. Pois bem, a gente consegue, você diz, é possível, consegue-se transformá-la em... Eu consigo pagar o Bruno R$100 que eu estou devendo para ele em satoshis? Então, você consegue perfeitamente, tá? Inclusive, Ação Humana, né, a minha opinião, que é o livro mais importante da história de economia, tá? Para mim também. Tá? Mas, então, você consegue, porque o que aconteceu? Com essas novas tecnologias, essas blockchains paralelas, você passou a ter uma taxa de transação muito mais baixa, você passou a ter várias soluções, como é o caso das stablecoins, né? Então, quando você tinha, né, uma volatilidade grande, o pessoal transforma em stablecoin, né? E aí, surgiram várias grandes empresas que começaram a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Então, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o app Cash, né, que é da Square, né, que é uma empresa americana que ela faz automação comercial. Você vai em várias lojas nos Estados Unidos, lanchonetes, e tem lá aquela maquininha que é da Square, e ela lançou um aplicativo chamado, né, Cash, já tem mais ou menos 2 ou 3 anos, já tem um bom tempo, que aceita o Bitcoin, né? Então você difundiu muito, né, o Bitcoin nos Estados Unidos por esse motivo, tá bom? E, inclusive o dono da Cash, dessas empresas da Square, é o dono do Twitter, né? Que é o Jack Dorsey, né? Então, assim, você teve aí, né, o pessoal difundindo isso para você estar usando como moeda. Mas, no entanto, o que eu enxergo, que você está falando aí, provavelmente, né, é uma especulação, é que grande parte está especulando e não por acaso você tem crashes, né? Então, eu acredito que vai ter um crash, só que eu acho que ainda tem espaço para ter pump, mas vai ter um crash com certeza. Porque eu acho que está muito esticado, porque tem muita gente especulando e pouca gente transformando em ativo de valor. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.